Oi, pessoal! Voltei aqui para dar continuidade, né, à discussão sobre gerenciamento de riscos. E na exposição passada, a gente viu sobre o processo de identificação de riscos, certo? E agora a gente vai passar para o processo seguinte, que é a análise qualitativa dos riscos. Do mesmo modo que a gente fez aquele, né, vai ser nesse também. Vocês vão ficar escutando minha voz, eu vou ficar abordando, né, o restante dos processos que a gente vai tratar, certo? Então, esse processo de análise qualitativa dos riscos, ele tem um papel muito importante, porque ele vai permitir que se avaliem, né, os riscos, né, em maiores detalhes, para a gente entender como é que esses riscos interferem nesse projeto. Porque no processo anterior, que foi de identificação dos riscos, o nosso papel era identificar. Só que a identificação por si só ela não é suficiente. É necessário que a gente analise como é que esses riscos vão se comportar em termos de influência no projeto. Então, nesse processo, a gente utiliza principalmente duas medidas, que é impacto e probabilidade. Então, a gente vai sempre analisar o risco do ponto de vista do seu impacto, quanto é que ele está impactando no projeto e a probabilidade de ocorrência desse risco. Então, tem riscos que têm uma probabilidade mais alta e outros têm uma probabilidade mais baixa. Tem riscos que têm um impacto maior e um impacto menor. E o cruzamento dessas duas informações é que vai me dar detalhes, né, de quanto esse risco ele vai influenciar no meu projeto. Então, uma coisa que ele vai dar de resultado é ajudar a gente a hierarquizar os riscos entre aqueles que são mais importantes e os menos importantes. E aí, dá uma lista de urgência que é mostrando a prioridade. Imagine que tem riscos que são mais prioritários do que outros porque eles têm uma influência maior no projeto do que outros. Então, a gente precisa entender quais são esses efeitos para a gente saber como é que a gente age posteriormente, né? Então, a forma como eu vou lidar com esse risco depende principalmente do nível de prioridade que ele é dentro do projeto. E aí, assim, a gente não pode esquecer que a gente tem que sempre levar em consideração os níveis de tolerância que os stakeholders estão dispostos a correr, certo? Essa análise qualitativa, ela vai envolver alguns passos que a gente vai ter para a gente, no final, chegar a uma análise consistente que, de fato, ajude a gerenciar o projeto. Então, a gente vai fazer a avaliação de impacto, de probabilidade de impacto. A gente vai elaborar para cada projeto sua matriz de probabilidade de impacto. A categorização dos riscos envolve também esse processo, só que como a gente já fez no processo anterior, a gente não vai mais fazer ele aqui. E a gente vai fazer também a análise de urgência do risco. Esse último ponto aqui que eu coloquei, avaliação da qualidade dos dados sobre os riscos, coloquei ele aqui com a fonte de outra cor, justamente para evidenciar que a gente não vai fazer ele no projeto. Ele faz parte, mas a gente não vai fazer devido à questão de limitação de tempo dentro desse projeto. Então, a avaliação de impacto e probabilidade vai ser o que vai balizar todo esse processo. Então, a gente já tem, né, todo mundo tem conhecimento que probabilidade, né, é a chance desse evento ocorrer, né? Nada mais conhecido como aquela questão de jogar a moeda para cima e ela tem probabilidade de 50% da cara e 50% da coroa. Então, a gente vai, para os nossos riscos, determinar a probabilidade. Como também a gente vai definir o impacto caso esse evento risco aconteça. No nosso caso, especificamente, como a gente está dizendo que um risco aqui, ele pode ser uma ameaça, uma oportunidade, o nosso impacto, né, pode avaliar a quantidade de danos, se esse risco for uma ameaça, ou a quantidade de ganhos, se esse risco for uma oportunidade. Então, a nossa ideia é pensar que esses riscos, eles têm efeitos diferentes
sobre tempo, sobre custo, sobre escopo e sobre qualidade. Então, um determinado risco, se ele acontecer, ele vai gerar um aumento, por exemplo, de 10 dias no prazo do projeto. Estou dando um exemplo hipotético. Ou ele pode acontecer, né, e gerar um aumento no custo. Então, a gente estava falando na exposição anterior sobre essa questão do coronavírus, né? Então, imagine que muita coisa teve que ser parada. Então, se a pessoa tinha um projeto em execução e esse risco, que é um risco externo, se concretizou, provavelmente teve efeitos sobre o tempo, né? Porque as atividades pararam, sobre o custo, talvez gere mudanças no escopo, porque quando a gente volta às atividades, o tempo está curto e aí a pessoa tem que adequar, e às vezes até sobre a qualidade. Então, assim, o importante é a gente entender que análise qualitativa é para me dar subsídio sobre esse risco e uma informação mais detalhada para que depois eu saiba como agir sobre ele. E aí, uma coisa que é importante dizer é que não existe receita pronta para você fazer isso aqui. Vocês vão ter que sentar, conversar, do mesmo jeito que fizeram a identificação dos riscos, né? Esse processo, do mesmo jeito que você vai ter que refletir, né? E tentar identificar elementos que dê o direcionamento sobre a probabilidade daquele risco acontecer e o impacto dele. Então, esse tipo de análise é feito principalmente por opinião especializada e pelo conhecimento que a equipe tem sobre o projeto. Por isso que a gente sempre diz que é importante que vocês tenham domínio do projeto de vocês. Porque, como eu falei, não tem uma fórmula única de fazer isso, né? Não tem um score correto para probabilidade, para impacto. Só que assim, vocês vão ter que refletir sobre esses elementos, né? Como é que eles vão se comportar nesse projeto. Então, é com base em conhecimento mesmo e, de repente, procura a opinião especializada de alguma pessoa para auxiliar. Então, assim, a gente pode pensar, mas isso é adivinhação, porque uma coisa importante em análise qualitativa é que, apesar de ser qualitativa, a gente vai trabalhar com números. Ela, em grande parte, trabalha com escala, certo? Então, assim, para eu definir que a probabilidade de um evento risco X acontecer ser 20% ou 30% em 40%, ninguém vai me dizer isso e não tem nenhum lugar. Vão ser vocês que meio que vão ter que buscar essa informação pelo conhecimento que vocês tiveram até então e tentar definir um valor para a probabilidade daqueles riscos, certo? Então, numa situação real, as experiências anteriores, normalmente a pessoa que gerenciou outros projetos, participou de outros projetos, utiliza essas informações anteriores, históricas, né, para embasar essa fase de análise qualitativa. Só que, mesmo que você já tenha toda a experiência, sempre vai ter que refazer e analisar cada projeto, né, porque a gente já sabe que ele é único e não existe um evento que seja exatamente igual ao outro. Então, a gente precisa fazer esse processo a partir do nosso conhecimento, de repente, a partir de uma opinião especializada, mas a gente precisa desenvolver critérios, né? E esses critérios são vocês que vão desenvolver para definir que a probabilidade de um evento risco ser 40% e o outro ser 80%. Então, é a informação mesmo que vai dar esse subsídio para vocês tomarem essa decisão dos scores. Então, a gente estava falando agora há pouco lá da questão do evento jogar a moeda para cima, e a gente dizia que a probabilidade de dar cara era 50% e da coroa era 50% também, né? Então, 0,5, né, que representa 50%, mais 0,5 dá 1. E aqui, assim, é a mesma lógica. A gente vai precisar criar uma matriz de probabilidade de impacto e a probabilidade, a gente vai determinar scores entre 0 e 1 e o impacto também, entre 0 e 1. A gente pode criar, além desses itens da escala, a gente pode relacionar, né, esses itens aqui qualitativos. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês. Só que o que eu preciso ter em mente eu vou ter que, primeiro de tudo, desenvolver a minha escala para a probabilidade e minha escala para impacto.
Então, cada um de vocês, cada equipe, vai ter sua escala própria, certo? Eu vou mostrar um exemplo, mas vocês vão desenvolver o de vocês baseado no conhecimento que vocês vão ter do projeto. E aí, a partir desse exemplo também. Então, desenvolve a escala e depois elabora a matriz de probabilidade de impacto. Então, no projeto de vocês vai ter a matriz de probabilidade de impacto lá e ela vai ser desenvolvida a partir desse conhecimento que vocês têm sobre gerenciamento de riscos e sobre o projeto. Então, só reforçando, probabilidade vai ser uma escala entre 0 e 1, né? Uma questão lógica, porque 1 representa 100%. E impacto também, entre 0 e 1. Então, aqui eu vou ver qual a chance do evento risco acontecer, né? De 0 a 100%, que vai ser de 0 a 1. E qual o impacto que esse risco vai ter caso ele aconteça. Aí eu vou também determinar uma escala entre 0 e 1 para construir a minha matriz de probabilidade e impacto, que, como o nome já diz, você vai juntar as duas coisas numa matriz, né? Então, para a gente fazer isso, mais uma vez eu reforço, conhecimento sobre o projeto, certo? E sobre a ferramenta. Então, aqui é só um exemplo de uma matriz de impacto, certo? Essa daqui de impacto, desse formato, vocês não vão elaborar no projeto, mas é só para a gente entender como é que funciona a questão de impacto. Então, assim, a gente já viu que impacto é a quantidade de ganhos ou danos que aquele risco vai gerar no projeto. Então, imagine que uma empresa X está fazendo alguns projetos e determinou essa matriz de impacto para servir como base para os gerentes de projeto. Então, eles querem avaliar o impacto com base no custo e no tempo. Então, seria o seguinte, você pegaria um risco e você iria ver aqui dentro aonde é que esse risco estaria. Então, no caso deles, eles subdividiram a escala de impacto em 5 pontos. 0,05 para baixo, 0,2 para baixo, 0,4 impacto médio, 0,6 para impacto alto e 0,8 impacto alto, certo? Aqui, ao invés de 5 pontos, eu poderia ter tranquilamente 4. A equipe é quem vai definir se aqui vai ter 5 pontos ou aqui vai ter 4 pontos. Nesse caso especificamente, como eles estavam querendo avaliar com base no impacto desse custo, desse risco no custo e no tempo, eles definiram aqui que, por exemplo, um risco que gerar um aumento inferior a 6% no custo vai ter um impacto 0,2, que seria 20%. Já um risco que tenha um impacto no custo, né, que gera um impacto no custo, um aumento entre 13% e 18%, ele vai ter um impacto alto, que vai ser 0,6% ou 60%. Então, isso quer dizer o seguinte, se eu digo que um determinado risco, ele vai gerar, se ele acontecer, um aumento de 15% no custo, eu estou dizendo que ele vai ter um impacto alto. Então, é para eu entender essa matriz que eu estou mostrando aqui para vocês, é para vocês entenderem que quando a gente está avaliando impacto, a gente está querendo ver como é que esse risco, se ele acontecer, porque risco é possibilidade, como é que ele vai impactar, né? Eu poderia ter custo, tempo, qualidade, escopo, ou eu posso ter somente esse score aqui e pensar em impacto de uma forma mais ampla, que é como a gente vai fazer. Certo? Mas é para eu entender que, assim, eu preciso criar essa escala aqui, independente da forma como eu for fazer. Então, aqui, a gente tem um exemplo de uma matriz de probabilidade de impacto, que eu vou discutir para vocês. E, assim, a ideia da matriz de probabilidade de impacto é eu conseguir calcular o impacto probabilidade de cada risco e gerar um valor para cada risco, e isso é que vai permitir que eu hierarquize os riscos como aqueles de alto, médio ou baixo impacto no projeto, né? Impacto probabilidade. Então, nesse caso aqui, a gente está supondo que, vamos supor, uma empresa X, para o projeto dela, ela já definiu que essa é a matriz que ela vai utilizar para avaliar todos os riscos. E uma coisa que essa equipe definiu, além de definir que o impacto vai ser baseado nesses 5 pontos, que é 0,05, 0,2, 0,4, 0,6 e 0,8, que quer dizer o seguinte,
eu quero avaliar impacto de 20%, de 40%, de 60%, de 80%. E probabilidade, eles definiram nesse projeto hipotético que vai ser probabilidade, né, de ocorrência 20%, 40%, 60% e 80%. Então, depois de eu definir essas escalas, a equipe também de vocês vai ter que definir isso aqui, que é definir as medidas para baixo, médio e alto, certo? O que é esse baixo, médio ou alto? Risco de baixo impacto probabilidade, risco de médio impacto probabilidade e risco de alto impacto probabilidade. Para esse exemplo aqui, essa equipe desse projeto que a gente está usando como hipotético, ela disse que baixo vai ser quando essa multiplicação entre probabilidade e impacto é entre 0 e 0,1. Definiu que médio vai ser entre 0,11 e 0,30. E alto vai ser entre 0,31 e 0,64, que é o valor máximo que dá nesta tabela aqui, certo? Então, não tem aqui, por exemplo, 0,9 ou 1, porque eles avaliaram que o máximo de impacto que pode ter é 0,8. E no caso aqui, o máximo de probabilidade é 0,8, 80%. Então, o que vocês vão ter que fazer, né? Primeiro, definir essa escala para o projeto de vocês de impacto e probabilidade. Aí vai gerar essa matrizinha e depois vocês vão ter que fazer isso aqui, que é definir o que é baixo, de tanto a tanto, o que é médio e o que é alto. Que depois vocês vão ver que a gente consegue, para cada risco, avaliar aonde é que ele está aqui nesses pontos. Se ele está aqui, se ele está aqui, por exemplo, ou aqui. E isso faz toda a diferença na hora de você atuar sobre esse risco. Então, nessa matriz aqui, é a mesma da anterior, só que eu coloquei as cores, para a gente entender que, imagine um risco que teve probabilidade 0,8 e impacto 0,2. Então, multiplicando 0,8 com 0,2 dá 0,16. Como a gente já tinha definido anteriormente, 0,16 está aqui nesse intervalo. Então, quer dizer que ele é um risco médio. E esse médio significa a urgência desse risco. Então, aqueles que estão aqui de verde, eles são, né, de baixa urgência. Esses aqui de média urgência e esse aqui de alta urgência. Então, isso quer dizer o seguinte, se um risco que tem uma urgência alta acontecer simultaneamente aquele que tem uma urgência baixa, eu vou priorizar esse aqui. E esse aqui é aquele que eu tenho que ter mais atenção. Isso não quer dizer que eu não vou prestar atenção naqueles riscos que têm um score baixo, mas quer dizer o seguinte, que eu preciso ter mais atenção ainda nesses aqui e pensar nas ações que eu vou ter, né, sobre ele. Então, assim, a lógica é, vocês pegam aquela lista de riscos, aí você pegou. Risco 1 foi qual? Foi tal risco. Aí eu vou ver qual a probabilidade que a gente considera que ele tem. Aí cada um vai chegar a esse índice aqui de probabilidade. Eu acho que é 0,6. E o impacto, caso esse risco aconteça, qual o nível de danos ou ganhos que ele vai causar? 0,4. Aí eu vou lá e multiplico 0,4 por 0,6. Mas veja, antes disso, eu já defini o que era baixo, o que era médio e o que era alto. Então, é importante seguir esses passos para não se perder no meio do caminho. Eu coloquei aqui um exemplo simples, só para a gente entender. Imagine, né, um evento risco chamado conflito de recursos, que seria, por exemplo, você tem uma organização, você vai precisar de um recurso para o projeto, só que outra área da organização também vai precisar, e isso é um risco. Então, o risco conflito de recursos, a equipe do projeto definiu que seu impacto poderá gerar um aumento de 10% no custo, e a probabilidade é 0,6. Esse risco pode ser considerado alto, médio ou baixo, né, em relação à sua urgência. Então, veja, naquela matriz de impacto que a gente elaborou, a gente disse que se ele tem um aumento de 10% no custo, ele está aqui no impacto médio, né? Então, o impacto dele vai ser 0,4, né? Então, essa informação, ela está aqui.
Se ele tem um impacto 0,4, aqui já está dizendo que a probabilidade é 0,6. Multiplicando 0,6 por 0,4 dá 0,24. E a gente já tinha definido anteriormente que esse intervalo aqui, esse valor aqui, estaria classificado como média urgência. Então, no final, eu vou elaborar um quadrozinho que vai ter todos os riscos e dizendo se ele está como baixo, médio ou alto, né? Mas é importante a gente passar por todas essas fases que, no final, a gente vai ter essa avaliação de urgência de riscos. Imagine que eu já elaborei minha lista de riscos. Claro, aqui você já categorizou o que era risco externo, o que era risco de qualidade, técnico, né, organizacional, de gestão. E aí, baseado na matriz de probabilidade e impacto, você vai gerar esse valor aqui. Então, entenda, você não precisa colocar uma matriz separada de impacto e uma de probabilidade. Você já pode fazer e colocar no trabalho a matriz de probabilidade e impacto, certo? Então, do mesmo jeito que a gente colocou aqui esse exemplo com esses dois riscos, você vai fazer isso para todos os riscos e depois da matriz elaborada, você só vai multiplicar e colocar aqui dentro dessa lista de urgência se ele é médio, alto ou baixo para todos, né? Eu oriento, inclusive, para que, assim, coloque, por exemplo, primeiro os altos, depois todos os médios e depois todos que são baixos, baixa urgência, certo? Então, só destacando, o que vocês vão colocar é a matriz de probabilidade de impacto já pronta de vocês, de cada projeto. Vão colocar aquela definição, o que é baixo, o que é médio, o que é alto, né? Os intervalos. E depois disso vão gerar essa avaliação de urgência, certo? Então, a gente vai e finaliza aí essa análise da matriz, né, de probabilidade e impacto. Então, veja, a gente definiu o nível de urgência, só que a gente precisa também dizer, caso esse risco aconteça, o que é que você vai fazer? Então, assim, caso aconteça o conflito de recursos, qual vai ser a ação que você vai tomar? Você precisa saber disso antes. Por quê? Porque, na verdade, você ganha tempo na hora que esse risco acontecer e já está definido o que é que vai ser feito. Então, imagine que se você, na hora que o risco acontecer, ainda for pensar na resposta que você vai dar, vai demorar aí um tempo, você vai perder um tempo e talvez você perca o time de você agir sobre aquele risco. Então, do ponto de vista teórico, a gente já tem um conjunto de estratégias que a pessoa vai utilizar caso aquele risco aconteça. A gente já sabe, nesse momento, quais são os riscos, se ele é mais ou menos urgente, mas eu preciso dar essa resposta de dizer, caso ele aconteça, o que é que eu vou fazer? Então, a gente tem um grupo de estratégias que serão utilizadas caso esse risco aconteça. E essas estratégias, elas são subdivididas entre estratégias para riscos negativos ou ameaças, estratégias para riscos positivos ou oportunidades, e estratégias para aqueles riscos que você não sabe a priori se ele é uma ameaça ou uma oportunidade. Então, esse tipo aqui, ele é mais difícil de acontecer, mas às vezes acontece, certo? Quando a gente chegar lá, eu vou dar um exemplo. Então, imagina o seguinte, que do ponto de vista daqueles riscos que podem ser negativos, né? E a gente entender como uma ameaça, você vai ter 3 formas de lidar com ele, certo? E é importante a gente entender que, assim, além do nome desse tipo de estratégia, é importante você ter o entendimento do significado, porque às vezes o tema, o nome dessa estratégia, em outro contexto, tem outro significado. Por exemplo, né, a primeira estratégia para riscos negativos se chama prevenção. Só que, assim, apesar do nome ser prevenção, vai ser uma estratégia em que você, né, enquanto gerente de projeto ou o membro que é responsável por aquele risco, você vai tentar evitar por completo que esse risco aconteça, né? E como é que você vai fazer isso? Focar na causa do evento risco e tentar eliminar,
certo? Então, veja, o nome é prevenção, mas você vai tentar, assim, eliminar as chances de aquele risco acontecer. Então, por exemplo, um risco relacionado a problemas no escopo, né, que estaria lá na categoria daqueles relacionados à gestão. Então, eu colocaria lá na lista problemas no escopo, eu detalharia que tipo de problema é esse. Na estratégia, eu ia dizer que ia usar prevenção. E como é que seria essa prevenção? Seria realizada através de soluções na documentação, ter um cuidado maior. E aí eu ia dizer como é que eu iria operacionalizar essa estratégia aqui de prevenção, focando nesse risco que está relacionado a problemas no escopo. Uma outra estratégia, né, tem o nome de transferência, que, como o nome já diz, você vai transferir, né, para alguém, para terceiros, para lidar com esse risco, né? Que é a lógica, por exemplo, de um seguro. Então, assim, você, quando, por exemplo, pegando o exemplo de um carro, quando você compra um carro e você faz um seguro, você está transferindo para o outro os danos que esse risco possa gerar. Então, assim, se acontecer algum problema com o carro, você se envolver em um acidente, quem vai arcar com os custos vai ser a seguradora e não você, né? Então, assim, dentro do projeto você pode utilizar essa transferência de responsabilidade quando for necessário. Uma outra forma é fazer contratos antecipados com preço fixo. Então, imagine o seguinte, que no projeto você faz uma cotação e no início do projeto para elaborar o orçamento, né? Imagine o seguinte, que o risco seja aumento no preço dos produtos que você vai adquirir para o projeto. Então, se há esse risco, você pode adotar essa estratégia de transferência, fazendo um contrato com preço fixo para você não ser atingido com essa flutuação em termos de valor e, consequentemente, no orçamento do projeto. A terceira estratégia para riscos negativos ou ameaças se chama mitigação, né? Então, essa estratégia você vai tentar, de alguma forma, reduzir as chances daquele evento acontecer, né? E o impacto dele é um nível que seja aceitável, né? Então, a gente colocou aqui um exemplo por exemplo, você está desenvolvendo um produto ou um serviço e o risco seria do usuário não aceitar, né, rejeitar aquele produto. Então, eu avaliei esse risco e eu considerei que essa estratégia de mitigação é a melhor, né? Como é que eu vou fazer ela? Eu vou colocar lá na estratégia, na descrição da estratégia, que eu vou fazer testes, com o produto, e aí tentar reduzir as chances de que esse risco aconteça e que meu produto ou meu serviço não seja aceito. Então, essas aqui são as 3 estratégias que vocês podem utilizar para riscos que têm essa conotação, né? Ressaltando que você vai lá no quadro que eu coloquei, dizer qual é a estratégia e descrever como é que você vai colocar ela em ação, dependendo do risco que você está considerando. Também tem um conjunto de estratégias, né? Para aqueles riscos que têm uma conotação, né, de oportunidade. E aí já são outras estratégias, porque assim, veja, quando o risco é uma ameaça, você quer evitar ou quer fazer com que ele seja minimizado. No caso do risco ser uma oportunidade, você vai tentar aproveitar, né? Então, como é que você vai fazer isso? Então, também tem 3 estratégias que a gente pode utilizar. A primeira se chama exploração, né? Então, você quer que esse risco aconteça e você vai tentar fazer de tudo para que ele ocorra. Então, essa oportunidade ela é bem-vinda no projeto e eu tenho que pensar antecipadamente como é que eu faço para aumentar as chances desse evento risco acontecer, visto que ele é uma oportunidade. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo dessa estratégia, redução do tempo de uma atividade, certo? Então, assim,
se você quer que esse risco aconteça, você vai ter que buscar uma forma de fazer com que aumente as chances. Mais uma vez ressaltando, talvez você não tenha como garantir 100% de que ele vai acontecer, mas o que é que pode ser feito para que para que você aumente as chances de ocorrência dele? Uma segunda estratégia é o compartilhamento, certo? Então, essa estratégia aqui parte do pressuposto de que existe algum outro agente, que pode ser uma empresa, por exemplo, que tem mais condições de lidar com aquela oportunidade que você identificou como um risco, certo? Então, é a mesma lógica de, por exemplo, fazer eu estava dizendo no caso do carro, né, de você contratar um seguro, só que aqui você vai procurar alguém que domine mais aquela área que o risco está envolvido, para que ela possa tratar aquele risco, né? Vamos supor que você tem um projeto que é para desenvolver um produto e a sua empresa não é muito boa por exemplo, na parte de marketing. Então, se a empresa não tem essa competência toda, a ideia, né, que a equipe deve direcionar é que, se há um risco positivo relacionado a isso, você vai, de repente, contratar uma empresa que vai realizar o marketing do projeto. Por quê? Porque você viu que era uma oportunidade muito grande esse produto, ele ter uma aceitação muito grande no mercado, né? Então, o risco seria essa autoaceitação dos consumidores. Então, como eu não tenho domínio dessa parte, eu vou compartilhar com a empresa, de repente contratar uma empresa ou um profissional que faça isso de uma forma melhor que a minha equipe de projeto possa fazer. E a terceira estratégia, ela se chama melhoria, né? Nessa estratégia você vai meio que estar acompanhando esse risco que você quer que aconteça, né? Um risco tal. E aí você vai acompanhar, e com esse acompanhamento, né, você vai fazer com que a organização veja quais são esses benefícios e de repente tome alguma medida sobre ele, certo? E por último, a gente tem aquelas estratégias para riscos que podem ser considerados ameaças ou oportunidades, mas talvez a princípio você não tenha como definir, né? E aí vocês podem me perguntar, e tem risco assim, né? Tem alguns riscos que a gente não sabe definir a priori se ele é uma oportunidade ou ele é uma ameaça. Então, imagine o seguinte, a equipe de projeto está lá atuando e você é gerente do projeto e identificou como risco a possibilidade de um determinado membro da equipe abandonar, né, o grupo durante a execução do projeto, né? Em algumas situações, isso pode ser plenamente uma ameaça, em outras pode ser claramente uma oportunidade, só que pode ser que naquela hora você não saiba se é uma ameaça ou oportunidade. De repente pode ser uma ameaça porque aquele profissional tem uma contribuição importante, mas de repente pode ser uma oportunidade de você contratar alguma pessoa que vai oxigenar a equipe e de repente trazer ideias novas. Então, no caso de o risco ser a ameaça ou a oportunidade, você não ter como definir, você pode utilizar principalmente a estratégia de aceitação, né? O que é essa estratégia de aceitação? É você esperar e ver no que dá, certo? Então, assim, isso não é comum. É importante destacar que isso aqui é para situações bem atípicas, porque a maioria você vai conseguir definir se é ameaça ou se é oportunidade. Mas se tiver um risco, tiver nessa situação aqui, essa estratégia ela poderá ser utilizada, né? E você esperar e ver o que é que vai acontecer com esse risco, se ele vai se concretizar como uma ameaça ou como uma oportunidade. Eu coloquei lá na estrutura, né, que vocês um dos produtos, né, que vocês vão entregar nessa parte aqui de
das estratégias é um quadro aqui semelhante a esse, que você vai colocar o risco, que você já identificou lá no início. Qual a estratégia? Então, por exemplo, vai ser a estratégia de compartilhamento. Aí você vai descrever como é que você vai operacionalizar aquela estratégia. E aqui você vai colocar o proprietário do risco. O proprietário do risco vai ser alguém da equipe que vai ser responsável caso esse risco aconteça. Então, imagine, risco, aquele que eu coloquei no exemplo passado, que era em relação a conflito de recursos. Aí você vai dizer qual a estratégia que você vai utilizar dessas teóricas que a gente viu, você coloca só o nomezinho aqui. Vai descrever como é que vai ser feito, caso ele aconteça, e quem dentro da equipe vai ser o responsável em colocar essa estratégia em ação, caso ele aconteça, certo? Então, aqui vai colocar Milene, João, para cada risco vai ter um proprietário que provavelmente vai se repetir em alguns riscos. E esse proprietário vai depender da função que vocês vão ter dentro do projeto. Então, é importante seguir essa lógica que eu falei de primeiro identificar os riscos com base nas categorias, depois criar, né, as escalas e a matriz de probabilidade impacto. Aí você gera no final aquele ranking, né, com as hierarquias dos riscos. E por fim você define as estratégias utilizando esse quadro aqui como referência. Então é nesse momento que finaliza a análise, né, o gerenciamento de riscos, na verdade. E aí, assim, a ideia é que vocês comecem, elaborem, porque, assim, não é nada do outro mundo, né? É algo que realmente precisa só de sentar e pensar como é que você vai estruturar esses riscos e quais são os riscos para orientar o seu projeto, né? Não esquecendo do escopo e da EAP para vocês terem uma noção também dos riscos que vocês vão identificar. Então, por aqui, pessoal, a gente finaliza essa parte de riscos, né? Esse material está disponível justamente para que vocês acessem na hora de elaborar, se tiver alguma dúvida. E bom trabalho. Um abraço.